Olá, meus amigos. Hoje a gente vai abordar um tema de extrema relevância em terapia intensiva, que é o controle glicêmico do paciente grave. A gente vai tratar aqui da aplicação do nosso protocolo de controle glicêmico da sua cirurgia. E um protocolo de controle glicêmico ele traz uma abordagem muito pragmática, muito técnica, para que a gente possa controlar a glicemia do paciente sem aumentar riscos. A gente sabe que o controle glicêmico quase sempre ele é negligenciado na terapia intensiva porque ainda existe muito desconhecimento e muito medo da aplicação de um protocolo e do uso da insulina venosa. Esses medos eles estão relacionados ao risco de hipoglicemia, mas um protocolo de controle glicêmico, quando bem administrado, né, quando bem aplicado, ele traz tanto benefício quanto segurança para o paciente. E é isso que a gente vai abordar aqui, tá? É uma aula que vai trazer muito mais uma aplicação prática do protocolo do que evidências científicas para tal. Isso é motivo para uma outra abordagem. Então eu convido vocês a assistirem agora. A aula dura um pouco mais de 30 minutos. E se vocês gostarem da aula, compartilhem para que a gente possa difundir o máximo possível essa informação. Então vamos lá, vamos apresentar nosso protocolo de controle glicêmico do paciente crítico. A gente vai seguir uma lógica e para que a gente entenda melhor, a gente precisa saber sobre o controle do protocolo glicêmico, o porquê aplicar, para quem, quando e como a gente deve fazer essa aplicação. Então essa vai ser a nossa estratégia aqui de abordagem didática, para que a gente possa, ao final da aula, ter uma noção de como aplicar de maneira segura esse protocolo que é extremamente importante no paciente grave. Então, para exemplificar, a gente vai trazer aqui um cenário clínico, a situação do senhor João Tobias, um paciente hipotético de 72 anos, hipertenso, que internou no hospital por conta de uma colestectomia, mas durante o ato cirúrgico foi identificado, na verdade, um empiema de vesícula. Então, uma infecção grave que acabou levando ele a um choque séptico e, por conta disso, ele precisou ser transferido para a UTI. Pois bem, na UTI, sua glicemia de admissão era de 236 e ele já foi admitido na UTI usando noradrenalina e vasopressina, doses elevadas dos dois vasopressores, e começou um protocolo de controle de glicemia com insulina por demanda, insulina regular subcutânea, conforme a necessidade. Ele cursou com algumas complicações, dentre elas hipernatremia, alguns episódios de hipoglicemia, algumas convulsões sem causa evidente e com infecção de ferida operatória. Então a gente, ao final da aula, a gente vai identificar aqui algumas situações e de que maneira uma abordagem segura do controle glicêmico poderia mudar o desfecho do seu Tobias. Então, sobre hiperglicemia, a gente precisa lembrar que existem duas situações. A primeira é a hiperglicemia no paciente diabético. E a segunda é a hiperglicemia no paciente que não tem diabetes. Nos pacientes hospitalizados, a gente tem as três situações. O paciente que tem diabetes conhecido, o paciente que é diabético, mas não sabe, e o paciente que não é diabético, mas cursa com hiperglicemia durante o internamento. Então, a principal diferença dessas três situações é a gente consegue diferenciar a partir da hemoglobina glicada. Então, nos pacientes que têm diabetes, eles já têm uma hemoglobina glicada maior do que 6,5. E naquele paciente que tem somente uma hiperglicemia transitória, né, aquela hiperglicemia do paciente crítico, a hemoglobina glicada ela costuma ser normal. Então, essas são as formas da gente diferenciar durante o internamento o paciente diabético ignorado do paciente que está cursando com hiperglicemia do paciente crítico. Por que o indivíduo então desenvolve hiperglicemia, né, durante o internamento? Há várias situações. A primeira delas, hormônios liberados durante a reação inflamatória, né, epinefrina, glucagon, hormônio do crescimento e cortisol, todos eles são hormônios que induzem a elevação da glicemia ou a resistência à insulina. Citocinas inflamatórias também presentes nos pacientes graves, né? Alguns marcadores, algumas proteínas inflamatórias, TNF-alfa, interleucinas,
induzem a elevação da glicemia. Alguns fármacos, alguns medicamentos que a gente usa durante o tratamento do paciente crítico, principalmente as catecolaminas, dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina e os corticosteroides são todas drogas que aumentam a glicemia. Além disso, a nutrição, né, sobretudo as nutrições industrializadas e ricas em carboidratos, elas costumam contribuir para essa elevação do controle, para essa elevação da glicemia no paciente crítico. E por que hiperglicemia é um tema importante? Quais são os efeitos da hiperglicemia no organismo? Existem vários efeitos, né? Vários sistemas orgânicos são comprometidos por essa elevação glicêmica. No sistema nervoso central, elevações significativas da glicemia podem provocar edema e aumento da pressão intracraniana. No sistema imunológico, existem alterações leucocitárias que são prejudicadas, né, prejudicam a defesa em função da hiperglicemia. O coração, ele também sofre, né, existe injúria miocárdica provocada pela hiperglicemia, seja por disfunção endotelial, seja por hipoperfusão, que também acontece na vasculatura periférica. Nos rins, a glicosúria, né, a glicose que é eliminada na urina, ela vem carregada de água, então o indivíduo perde muita água, existe aquela diurese osmótica, um volume grande de urina produzido para liberar essa glicose, e isso leva à desidratação e à hipernatremia, e essa glicosúria pode levar também à infecção do trato urinário. A desidratação costuma cursar com insuficiência renal aguda, se não corrigida. E ali, em nível celular, a gente tem uma exacerbação do estresse oxidativo e da apoptose provocados pela inflamação gerada pela hiperglicemia. Então, para fazer o controle glicêmico na prática, a gente deve ter em mente 3 situações. Primeiro, qual controle eu devo fazer? A gente já saiu, né, na década passada de um controle intensivo, onde a gente buscava uma glicemia entre 80 e 110 miligramas por decilitro, mas era um controle que estava muito associado à hipoglicemia. Então, paulatinamente, esses controles, essas metas de controle glicêmico, elas foram modificando, e atualmente a gente está entre 140 e 180 com uma faixa de controle glicêmico aceitável e segura. Elas podem variar entre diabéticos e não diabéticos, mas para efeito do protocolo da ostocirurgia, a gente vai manter a mesma meta nesse primeiro momento, tá? E o importante do controle glicêmico é que a gente tem que equilibrar os riscos. Hiperglicemia é ruim e hipoglicemia é péssimo. Então a gente tem que usar um protocolo de maneira racional e eficiente, de forma que a gente não aumente o risco de hipoglicemia, mas que não negligencie e não deixe o paciente cursando com hiperglicemia, que também é ruim para ele. Por que a gente deve então adotar um controle glicêmico? Primeiro, porque controlar a glicemia reduz a variabilidade. E variabilidade glicêmica, essa glicemia que fica flutuando muito ao longo do dia, ela aumenta a mortalidade, né? Porque, sobretudo nos pacientes cirúrgicos, existe uma redução significativa de mortalidade quando você controla adequadamente essa hiperglicemia. Pacientes não diabéticos, eles toleram menos a hiperglicemia do que os diabéticos. Então, sobretudo os pacientes não diabéticos, né, é aqueles onde, paradoxalmente, a gente costuma não valorizar tanto a hiperglicemia, né, durante essa fase de doença crítica, mas é justamente nos não diabéticos onde a mortalidade é maior com hiperglicemia. A hipoglicemia aumenta a mortalidade em qualquer cenário, em qualquer paciente, e a importância de um protocolo prático, né, e fácil de aplicar é que traz uma uniformidade e uma segurança na conduta. Ele vai trazer critérios objetivos de inclusão para que nenhum ator da assistência, nem médico, nem enfermeiro, tenha dúvida do paciente que tem indicação de usar, e uma uniformidade durante o uso, uma uniformidade na conduta, que é o que vai aumentar a segurança para o paciente. Então, os riscos associados à glicemia, eles estão nos dois extremos, tanto hipoglicemia quanto na hiperglicemia. E a nossa meta, né, a finalidade do protocolo, portanto, é trazer a glicemia para uma faixa segura, que para esse protocolo vai ser entre 140 e 180, fugindo dos extremos, porque tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia aumentam a mortalidade.
Então agora a gente vai começar a apresentar o nosso protocolo propriamente dito. Então vamos lá. Primeiro, critérios de inclusão. Para que paciente a gente deve iniciar o protocolo? Então, os pacientes cirúrgicos, sobretudo das grandes cirurgias, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgias vasculares arteriais e as cirurgias oncológicas grandes. Os pacientes vítimas de trauma, então pacientes com TCE, pacientes com politrauma ou pacientes grandes queimados. Pacientes clínicos com patologias clínicas graves, né, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, síndrome da resposta da disfunção respiratória aguda e choque, qualquer tipo de choque. E nos pacientes em sepsis, sejam eles clínicos ou cirúrgicos. Essas 4 categorias de pacientes devem ser incluídos. Não só eles merecem, mas eles devem ser incluídos. Não há que titubear aqui. Se tiver critério de indicação, o protocolo deve ser iniciado, e não iniciar um protocolo é motivo para uma notificação de não conformidade, tá bom? Então, a gente precisa de um paciente com critério de inclusão e de 2 glicemias maiores do que 180 em um intervalo de 1 hora. Faz a primeira glicemia. Lembra do seu Tobias lá, seu João Tobias. Chegou a primeira glicemia, 236. Daqui 1 hora eu vou repetir essa glicemia. Não vou corrigir essa glicemia agora. Eu vou repetir a glicemia daqui a 1 hora. E vou avaliar. Está acima de 180, eu só preciso checar se o seu Tobias tem ou não algum dos critérios de inclusão. Que pelo que a gente já viu, ele tem sim. Então deve ser iniciado um protocolo de infusão contínua de controle glicêmico do paciente crítico com insulina venosa. E quem não deve, né, quem não se beneficia desse protocolo, quem não deve entrar? Então, os pacientes com cetoacidose, pacientes com estádio hiperosmolar e crianças. Esse protocolo ele não foi desenvolvido para essas 3 situações. É um protocolo para adultos e não se aplica a cetoacidose nem estádio hiperosmolar. Tá? São patologias, tanto a cetoacidose como o estádio hiperosmolar, são patologias que têm um tratamento específico e deve seguir o protocolo específico. Ok? Então, como preparar a solução de insulina? A gente coloca num frasco de soro fisiológico de 100 ml, a gente coloca lá 1 ml de insulina e vai dar uma solução com 1 unidade por ml. Uma peculiaridade é que a solução, não precisa trocar o equipo, mas a solução de insulina ela deve ser trocada a cada 6 horas, porque essa insulina ela é inativa durante esse período. Então, não renovar a solução pode ser motivo de perda de eficiência da vazão e de falta de controle da glicemia. Okay? E é por isso que às vezes a gente vê pacientes usando vazão tão altas quanto 30, 40 ml, 40 unidades hora de insulina sem um controle glicêmico adequado. Provavelmente está relacionado ao fato da não renovação da solução de insulina. Tá bom? Como é que deve ser feita a rotina de medição? A regra é medir a cada hora. Então, a cada 1 hora a gente vai fazer essa medida. Quando a gente tiver 3 medidas na meta, a gente vai espaçar um pouco mais. A gente pode passar de em 1 hora para 2 em 2 horas a medida. Mais 3 medidas na meta, a gente pode aumentar mais o intervalo para 3 horas de diferença entre uma medida e outra. E com mais 3 medidas, a gente pode chegar até o máximo de 4 horas de intervalo entre uma medida e outra. Sempre lembrando que qualquer mudança na glicemia que traga a glicemia para uma faixa fora do controle, fora ou abaixo de 140 ou acima de 180, a glicemia precisa voltar a ser medida a cada hora. Bem como se houver vazão da dieta ou vazão da solução glicosada no caso do paciente estar em jejum, tá bom? Então vamos lá, essa aqui é a imagem do nosso protocolo, da primeira página do protocolo, onde a gente determina aqui os critérios de inclusão, a meta de glicemias, a como que prepara a solução, que vai ficar 1 unidade de insulina por ml, que deve ser trocada a cada 6 horas, e para pacientes em jejum, quando a glicemia estiver abaixo de 200, a gente deve começar a solução de glicose de maneira que a gente dê 8 gramas de glicose por hora para esse paciente. Feito isso, a gente tem que ter em mente que o potássio tende a cair, o potássio sérico tende a cair com a administração de insulina contínua junto com glicose. Então, é preciso que a gente faça dosagens a cada 6 horas do potássio para que a gente não tenha o dissabor de induzir uma hipocalemia no paciente, tá bom? Feita a primeira medida, então, 2 medidas acima de 180, a segunda medida a gente vai considerar e vai encaixar aqui. Então vamos lá para o cenário do seu Tobias.
Seu João Tobias estava com a glicemia de 236, está aqui nessa faixa, ó, 201 a 250. Então o que a gente vai fazer? Um bolus de 2 unidades da insulina, que a gente pode fazer com 2 ml da solução, ou a gente pode fazer da própria insulina regular sem diluição, fazer 2 unidades. É mais fácil e mais prático fazer o bolus da solução que já está preparada. E a partir do bolus a gente vai começar com a vazão de 4 ml por hora, tá bom? A partir daí a gente vai dosar a glicemia, né, medir a glicemia a cada hora e fazer as correções. Sempre que a gente medir uma glicemia, a gente vai primeiro encaixar o resultado numa dessas 6 faixas aqui, tá? Então, mediu a glicemia, quanto é que deu? Ah, deu 300. Bom, 300 está nessa faixa aqui, entre 251 e 300. Encontrei a linha, eu vou selecionar em que coluna, tá? Qual dessas colunas está a minha mudança de glicemia. Porque essa glicemia que eu medi agora, eu tenho que comparar com a glicemia anterior, para ver como é que está o comportamento. Ele pode estar aumentando, ele pode estar diminuindo, ou pode estar estagnada a glicemia. Então, eu preciso saber quanto que estava antes, quanto que deu agora, para ver em que coluna eu vou encaixar aqui. Ele vai estar na coluna do aumentando inalterado ou uma redução baixa, né, uma redução lenta, se ele vai estar na coluna da redução rápida, ou se ele vai estar na coluna da redução muito rápida. Tá certo? Um outro detalhe importante a falar aqui é que é importante que a gente alterne entre os dedos a coleta da glicemia, certo? Para que a gente evite que um dedo só fique sendo perfurado ali o tempo todo e isso induza lesão no paciente. Outra coisa pacientes em uso de drogas vasoativas em doses elevadas, como no caso do seu João Tobias, é melhor que a gente colete a glicemia a partir do sangue arterial, tá bom? Isso pode ser feito pela gasometria, pode ser feito uma gota de sangue arterial que a gente pode usar para pingar ali no glicosímetro para medir essa glicemia. Por que isso? Porque o uso de vasopressores, adrenalina, noradrenalina, vasopressina em doses elevadas vai levar a uma vasoconstricção periférica e redução da perfusão periférica. Isso induz a valores alterados de glicemia. Quase sempre vai induzir a valores menores de glicemia por conta da redução da perfusão. Então, nos pacientes que estão usando doses elevadas, sobretudo se estiver usando associação de vasopressina e noradrenalina, é importante que a gente não use as polpas digitais para coletar glicemia. Essa glicemia deve ser coletada a partir do sangue arterial, tá? Uma vez que todos esses pacientes devem, né, em uso de drogas vasoativas numa dose elevada, esses pacientes devem estar usando um catéter arterial para monitorização da pressão, tá bom? Então, o nosso registro deve ser feito nessa folha. A gente aqui, para lembrar de alternar entre os dedos, né, a gente coloca cada linha aqui um dedo, a hora da glicemia, a glicemia capilar que foi medida, quanto é que estava a vazão prévia da solução de insulina e como que foi o ajuste, quanto que ficou a vazão depois do ajuste. Além disso, a gente vai anotar se houve bolus ou não e a cada 6 horas anotar aqui o potássio dosado. É importante que se coloque isso aqui, porque essa folha ela vai ser usada para que a gente possa tabular os indicadores de qualidade que a gente vai ver no final, tá? Como eu já disse mais de uma vez, a nossa meta é uma glicemia entre 140 e 180 por pelo menos 24 horas. E é importante saber o momento de finalizar o protocolo. Quando é que a gente deve interromper? Porque a gente deve indicar para o paciente certo, mas o paciente não vai tomar isso durante todo o internamento. Ele tem um momento para sair. Que momento é esse? Ele tem que estar estável e ele tem que ter pelo menos 24 horas de controle da glicemia. Então, enquanto ele estiver instável em uso de drogas vasoativas, né, em doses elevadas, ele vai precisar dessa glicemia, desse controle glicêmico venoso, porque a absorção da insulina subcutânea era muito errática, né, nessa situação. Então, paciente estável, 24 horas de controle, eu tenho que finalizar o protocolo e converter a insulina para o uso da insulina subcutânea. Como é que a gente faz isso? Eu vou calcular a dose de insulina subcutânea que ele vai usar, normalmente NPH, a partir do total de insulina que ele usou, de insulina regular que ele usou nas últimas 6 horas. Então eu pego o total de insulina que ele usou nas últimas 6 horas e divido por 6. Eu vou encontrar o valor médio, então, né, de insulina que ele usou por hora. Vou multiplicar isso por 24 e depois por 0,7.
Então, esse resultado vai me trazer o total de unidades de insulina NPH que esse paciente vai precisar em 24 horas, né, ou por dia, e eu posso dividir esse total em 2 doses ou em 3 doses de insulina NPH subcutânea, tá bom? Além do protocolo de ajuste das glicemias, da vazão da insulina, desculpe, a gente tem também um protocolo de segurança. O protocolo de segurança tem 2 faixas. A primeira faixa é uma faixa para a glicemia que está abaixo da meta, mas fora da hipoglicemia. Então, glicemias entre 70 e 139, o que a gente vai fazer? Parar a infusão, né? Garantir o aporte basal. Se ele não começou a receber a dieta ou se ele não está recebendo soro glicosado, eu preciso garantir que esse paciente tenha um aporte de glicose, porque ele está correndo o risco de evoluir com hipoglicemia. Vou controlar essa glicemia a cada hora, e quando ela estiver acima de 180, fora da meta, acima da meta, então eu vou reiniciar a vazão da insulina, da infusão de insulina, com uma vazão 2 ml abaixo do prévio. Se estava usando 4 ml hora quando saiu da meta, eu então vou para 4 menos 2, eu vou deixar 2 ml hora na vazão do reinício, tá certo? Agora, se o paciente já começa a entrar na faixa da hipoglicemia, então isso é mais grave, é uma luz vermelha que acende, a gente tem que parar a infusão, checar a glicemia a cada 20 minutos, tá? E administrar a glicose. Eu vou administrar a glicose 50%, 40 ml, se a glicemia estiver abaixo de 40, ou seja, uma hipoglicemia grave, e se ela estiver entre 41 e 60, eu vou administrar a glicose 40 ml a 25%, tá? É importante que, para esses pacientes com glicemias abaixo de 60, que a gente tenha a medida da glicemia a cada 20 minutos. Porque são pacientes de alto risco e hipoglicemia mata, pessoal. A gente não pode negligenciar isso, tá? Hipoglicemia é um evento adverso grave. Ainda mais uma hipoglicemia induzido por um protocolo de controle glicêmico. Então isso é uma iatrogenia. Então vamos voltar lá para o seu Tobias. O seu Tobias, ele chegou com noradrenalina, vasopressina, começou a usar a insulina subcutânea e teve essas complicações que a gente já citou, né? O que a gente poderia fazer de diferente para evitar isso, né? A gente falou por que a hiperglicemia pode causar hipernatremia. A gente falou por que uma glicemia mal controlada, uma insulina mal utilizada pode induzir hipoglicemia. Hipoglicemia pode levar a convulsão por edema cerebral. E a infecção da ferida operatória também ela está associada ao controle glicêmico inadequado. Então, a hiperglicemia promove edema cerebral, a hipoglicemia induz convulsões, certo? Então vamos lá, o seu Tobias chegou com 236, o que a gente vai fazer então, né? Vamos usar o caso do seu Tobias para exemplificar a aplicação do nosso protocolo. A gente vai esperar 1 hora e vai medir de novo a glicemia dele. Então a glicemia deu 240, saiu de 236 para 240. O que a gente vai fazer? Vamos lá no protocolo ver. Vamos começar o protocolo, porque ele tem critério de inclusão. Ele é um paciente que foi admitido em choque séptico, né? E é um paciente cirúrgico. Bastava um critério, ele tem 2. E ele teve 2 medidas acima de 180 nesse intervalo de 1 hora. Então a gente já tem a solução. O que a gente vai fazer? A glicemia está em 240, então está nessa linha aqui. A gente vai administrar 2 unidades, ou seja, 2 ml da solução em bolos, e vai deixar uma vazão de 4 ml por hora. A partir daí a gente vai controlar a glicemia a cada hora. Bom, então vamos lá, fizemos um bolo de 2 e iniciamos a vazão em 4 ml hora. Daqui a 1 hora, o paciente está usando 4 ml hora, vou coletar nova glicemia, 250. Então o que aconteceu? Aumentou 10. É importante eu saber o comportamento da glicemia. Então aumentou 10 e ficou nessa faixa aqui, não é isso? De 250. Então, 250 e ele está o quê? Aumentando ou baixando? Está aumentando. Então se está aumentando, ele está nessa coluna. Está nessa linha e nessa coluna, o que eu vou fazer? Aumentar 2 ml hora a vazão da insulina. Então estava tomando 4, a partir de agora ele vai tomar 6 ml hora. Nova glicemia na terceira hora, 180 mg por decilitro de glicemia. E como é que estava antes? 250. Então ele saiu de 250 para 180 em 1 hora. Ou seja, ele reduziu 70 mg por decilitro e ficou na faixa do 180. Então vamos lá, está na linha do 180 aqui e ele reduziu 70. Reduziu 70 significa que ele teve uma redução muito rápida.
Então, qual é a conduta? Reduzir a vazão para metade da prévia. Vamos lá ver quanto é que ele estava tomando. Estava tomando 6 ml hora, eu vou reduzir pela metade, ele vai ficar com 4 ml hora. Uma hora depois eu vou coletar nova glicemia. Quanto é que deu? 60. 60 é o que, pessoal? Protocolo de segurança. Ele saiu da faixa e já está entrando em hipoglicemia. Como ele está aqui entre 41 e 60, eu vou fazer 40 ml de glicose EV. Provavelmente, se o Tobias entrou nesse protocolo de segurança porque ele já estava em jejum, era um pós-operatório imediato, e ele provavelmente cursou com hipoglicemia porque ficou sem a garantia do aporte de glicose, né? Então ele ficou sem o soro glicosado que o paciente de jejum deve estar recebendo, certo? Então paramos a glicemia, a infusão de insulina, oferecemos a glicose para ele e a cada 20 minutos a gente vai repetir essa glicemia e manter a insulina suspensa enquanto ele estiver fora da faixa. Uma hora depois ela estava em 120 ainda está lá naquele protocolo de segurança, na faixa amarela do protocolo de segurança, a gente mantém suspensa a insulina, tá? Uma hora depois a gente mediu a glicemia e ela voltou a sair da faixa, voltou para 200. Então o que a gente vai fazer? Lembra, antes dele parar, antes dele desenvolver hipoglicemia, ele estava tomando 3 ml hora. A gente parou, a gente corrigiu a glicose e agora ela está em 200. Então o que a gente vai fazer? Ele está nesse protocolo aqui, ó. Saiu de hipoglicemia, entrou nessa faixa aqui de 120, a gente ficou coletando a glicemia de hora em hora e aí ele agora está acima de 180, foi para 200. O que eu vou fazer? Reiniciar a insulina com a vazão 2 ml hora abaixo da prévia. Como ele estava tomando 3 ml hora, então a gente vai começar essa vazão de insulina agora com 1 ml hora. Tá dando para entender aí, né? Estou indo bem lento para que todo mundo possa entender. Então voltamos para 1 ml hora, a glicemia saiu de 200 para 190 uma hora depois. O que aconteceu? Reduziu 10 mg por decilitro. Então, ela está na faixa de 190 e reduziu 10. Vamos lá para a tabelinha para a gente ver. 190 está nessa linha e houve uma redução de 10. Então, redução de 10 é essa redução aqui, ó, menor do que 20. Está nessa coluna. Então, o que eu vou fazer? Corrigir com mais 1 ml, né, na vazão da glicemia. Então, saí de 190 para 180, aumentei mais 1 ml. Então, ele vai tomar agora 2 ml por hora. Tá bom? E aí, 2 ml por hora, ele estava tomando 2 ml por hora e agora a glicemia ela passou a ficar controlada, está dentro da faixa, né? Então o que a gente vai fazer? Vai manter glicemias dentro da faixa, não houve grandes alterações e se não houver uma redução muito rápida, que a gente precisa reduzir a vazão pela metade, a gente vai sempre manter a vazão se a glicemia estiver dentro dessa faixa aqui, certo? Então, isso feito, a gente vai controlar as glicemias a cada hora, depois a cada 2 horas, a cada 3 horas. Se as glicemias estiverem ficando estáveis, a gente pode controlar a cada 4 horas, como eu falei. Só que o paciente estando estável, tendo saído de drogas vasoativas, ou tendo reduzido bastante a dose, a vazão das drogas vasoativas, é hora da gente transicionar esse paciente para a insulina subcutânea. Também não pode ficar no protocolo de controle glicêmico com insulina venosa ad eterno. Então, como é que é feita essa transição? A transição é feita com aquele cálculo que a gente mostrou, que eu quero lembrar aqui. Quanto de insulina ele tomou nas últimas 6 horas? Tá? Digamos que ele tenha tomado 5 ml num momento, 4 no outro, 6 no outro, e ao final ele tomou 30 unidades de insulina nessas 6 horas. Então, 30 unidades ele tomou em 6 horas no total, eu vou dividir 30 por 6. Isso vai dar 5. Então, vou multiplicar 5 por 24 por 0,7. Isso vai me dar o total de insulina NPH, que eu vou dividir em 2 ou 3 doses diárias. Tá bom? E, além de todo esse controle, a gente falou daquela tabelinha de registro, e é importante a gente frisar isso, porque eu só consigo saber se um protocolo é bom ou não gerenciando ele. Tá? Porque o protocolo ele precisa ser eficiente, ele precisa cumprir a meta dele,
né? Qual é a meta? Controlar a glicemia. E ele precisa ser seguro. Então eu tenho que controlar a glicemia sem induzir a atrogenia. Então eu não posso ter hipocalemia, não posso ter hipoglicemia, tá? Não posso permitir que o paciente tenha hipoglicemia a ponto de ter uma convulsão, por exemplo. Então, esses indicadores, eles são registrados no protocolo pelo enfermeiro a partir do registro do técnico nas variações da glicemia e da vazão da solução de insulina. Que indicadores são esses? Então a gente tem o TI. O TI é o tempo inicial, o tempo entre o primeiro episódio de hiperglicemia e o início da infusão da insulina. Isso é um dos principais problemas que a gente tem. É uma morosidade ou uma tolerância muito grande à hiperglicemia do paciente crítico, né? Que agora a gente já sabe que aumenta a mortalidade. Então não há por que tolerar. A glicemia está alta, daqui a uma hora a gente vai repetir e checar. Tem critério de inclusão? É para inserir o paciente no protocolo, não pode ficar esperando. Então, o segundo indicador é esse indicador TT, que é o tempo total de infusão em horas, certo? Normalmente, esse é um protocolo que, em regra geral, ele costuma controlar a glicemia entre 6 e 8 horas. Se essa glicemia não for controlada nas primeiras 6 a 8 horas de uso, é preciso rever se há algo de errado nesse protocolo, tá certo? Então, o médico e o enfermeiro devem discutir junto com o técnico de enfermagem para ver o que houve, se há algum erro na abordagem, né? Ou se houve algum erro porque a vazão da glicose está errada, ou variou muito a vazão da glicose, ou a insulina não foi trocada como deveria ter sido. Mas a regra é que nas primeiras 6 a 8 horas essa glicemia já esteja controlada, tá certo? O outro indicador é o T-alvo, que é o tempo decorrido em horas entre o início da infusão e o alcance da glicemia-alvo. Os indicadores de segurança hipo, que é o número de episódios de hipoglicemia, hipo-G é hipoglicemia grave, aquela glicemia abaixo de 40, e hipoK de hipocalemia, o número de episódios de hipocalemia, ou seja, potássio dosado menor do que 3,5 mg por decilitro, no paciente que está usando o protocolo de controle glicêmico. Então, para que a gente possa desenvolver um protocolo seguro, é importante que a gente siga esses passos, né? Primeiro é identificar os pacientes e não negar esse tratamento aos pacientes. Se o paciente tem indicação, ele tem que receber. Segundo, a equipe tem que estar consciente do que está fazendo. Então, o médico a enfermeira, por exemplo, pode alertar o médico que o paciente tem critério de inclusão e ele deve iniciar o protocolo, tá? Então, é importante que a enfermeira seja proativa também, que veja, doutor, o paciente tal, né, no caso aí do Sr. Tobias, o Sr. Tobias já está com a segunda glicemia acima de 180. Ele tem critério de inclusão e está indicado para ele o protocolo de controle glicêmico. Nós precisamos começar, ok? E vamos lá, vamos começar a explicar ao técnico, tirar as dúvidas do técnico. Às vezes o técnico é novato, ele nunca aplicou o protocolo de controle glicêmico, então nesse início o enfermeiro precisa pegar na mão para ensinar como é que aplica o protocolo glicêmico, de controle glicêmico. As metas devem ser bem claras e definidas. Para a gente aqui é uma meta só, glicemia entre 140 e 180, né? Mais adiante a gente vai separar as metas de pacientes diabéticos e não diabéticos, mas por hora a meta é uma só, 140 a 180. É preciso que a gente faça a auditoria desse protocolo, é preciso que a gente esteja sempre acompanhando, não dá para ligar lá e deixar o protocolo sempre estar checando periodicamente. É preciso que tanto o enfermeiro quanto o médico acompanhem junto com o técnico a evolução, porque o que a gente quer não é dar insulina, o que a gente quer é controlar a glicemia. Então não basta ligar a insulina e esquecer. Você tem que ligar e tem que controlar isso em 6 a 8 horas. Se isso não aconteceu, tem algo errado, a gente precisa rever. E por fim, eu preciso finalizar o protocolo. Então, alcançados os critérios, né, 24 horas de controle glicêmico, paciente estável, eu preciso fazer a transição para a insulina subcutânea. Tá bom? Então, isso era o que eu tinha para apresentar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, aproveite e compartilhe essa aula, porque é importante que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, e a informação ela é sempre importante difundir, tá bom? Obrigado pela atenção de todos.